Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre saúde. O mês de março é o mês mundial da conscientização da endometriose, uma doença silenciosa difícil de ser diagnosticada. Só para você ter uma ideia da gravidade do problema, estudos apontam que cerca de 176 milhões de mulheres tenham endometriose. E para falar sobre este assunto e como ele pode afetar a fertilidade das mulheres, eu converso hoje com o especialista em reprodução humana, Dr. Comdesmar Marcondes. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite a você, Roberta. É um prazer estar com você e com o pessoal da Band Litoral. A gente vai falar da doença do século XXI. Eu estou à tua disposição para falar sobre isso. É verdade que uma das possíveis causas, então, da infertilidade pode ser a bendita endometriose? Eu acredito que hoje eu tenho como causa de infertilidade a falta de ovulação. Em segundo lugar, vem as aderências, o fator de trompa, os fatores tubários, e que eu acho que a principal causa disso hoje seja a endometriose. Complementando o que você falou, 170 milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, nós temos em torno de 6 milhões de mulheres aproximadamente com endometriose. Quer dizer, um número bastante expressivo, né, doutor? Altíssimo, Roberto, altíssimo. Vamos entender, então, um pouquinho o que é a endometriose e o que causa essa doença. Endométrio é o material que é como se fosse um colchão. O endométrio está dentro do útero, ele tem vasos, ele tem glicose, ele tem nutrientes para que o nenê se implante. É como quando você, quando era criança, implantava um feijãozinho no algodão molhado, esse feijãozinho deitava raízes. O endométrio é isso, ele tem alimento, quando o nenê se implanta no endométrio, ele deita raízes, que é a placenta. Se por um acaso a mulher neste mês não engravida, esse endométrio descama, ele sai na forma de menstruação a partir dos 12, 13 anos de idade. Se eventualmente, e isto no século 20 e 21, as mulheres estão menstruando muito mais que as suas avós. Suas avós tinham 8, 10 filhos, então começavam a ter filhos a partir dos 15 anos de idade. Paravam de amamentar e de ter filhos aos 40, 40 e poucos. Então, o número de menstruações era infinitamente menor do que hoje. Esse número aumentado de menstruação faz com que este endométrio, eventualmente, só ao invés de sair, ele venha para dentro do abdômen. Dentro do abdômen, ele pode se implantar na trompa, no intestino, no ovário e, na época da menstruação, lá dentro do abdômen da mulher, ele também provoca sangramento. Isto é a endometriose. Agora, uma vez instalado em determinado lugar do corpo, como é que essas células vão funcionar? Isso ocasiona dor? Ela se porta como se ela estivesse dentro do útero. Eu vou dar um exemplo grosseiro, é raríssimo. Os otorrinos, de vez em quando, veem isso. Por transmissão no vaso sanguíneo, o endométrio vem parar no nariz. Na época da menstruação, essa mulher sangra pelo nariz. Tem uma endometriose mais severa, raríssima, graças a Deus, raríssima, no pulmão. Eventualmente, na época da menstruação, ela faz um sangramento dentro do pulmão. No caso, em 99,9%, isso ocorre dentro do útero, ou perto da trompa, ou perto do ovário. Nas proximidades. Ou nas proximidades. Então, o que acontece? É um sangramento discreto, que normalmente provoca muita dor. O organismo não quer que haja esse sangramento. Então, ele mobiliza a defesa dele, por exemplo, o ovário ou o intestino vem e gruda nesse ponto que está sangrando. A partir do momento que ele gruda para tentar parar de sangrar, ele faz a chamada aderência. É a aderência junto com o sangramento que provoca a dor, a cólica menstrual, cada vez de ascendência maior. E daria para prevenir isso, doutor? Eu não sei te dizer. Eu posso te responder algumas coisas assim. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha que tem endometriose. Eu diagnostiquei endometriose. Então, eu deveria presumir, achamos no mundo, que a causa pode ser genética. Então, essa irmã mais jovem pode vir a ter endometriose. Tá? Não posso jurar que ela vai ter. Sim. Mas se ela pode vir a ter, eu tenho mecanismos de suspender a menstruação da irmã mais jovem. Então, ela suspensa a menstruação por 2, 3, 4 anos, ela não querendo engravidar, Sim. eu eventualmente evito esse sangramento e
eventualmente melhora o não aparecimento da endometriose. Ok, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Quais são os sintomas que podem sugerir a endometriose? Isso serve para todas vocês que estão vendo a gente, não só para vocês. A gente tem uma brincadeira para a chamada gravidez ectópica. Não é uma brincadeira porque é séria. A gravidez ectópica, a gravidez na trompa, eu só, como ginecologista, eu diagnostico a gravidez na trompa o dia que eu penso nela. Se eu penso nela, eu passo a fazer um diagnóstico relativamente fácil. Se eu não pensar em gravidez na trompa, eu posso ter muita dificuldade. Se a própria paciente que sente essas cólicas e não existe mais a história, Deus determinou, parirás com dor e terás menstruações doloridas, não tem que ter isso. Se ela está estranhando essas menstruações doloridas, cobra do ginecologista, porque aí ele vai pensar, não seria endometriose? No momento que duas pessoas pensam em endometriose, a gente acaba fazendo o diagnóstico. Vai para dosagens hormonais, ou hoje em dia a ultrassonografia pode te ajudar. O exame Gold, o exame de ouro para isto hoje é a ressonância magnética. E, eventualmente, assim como a endoscopia do estômago te faz o diagnóstico de úlcera, de gastrite, a endoscopia ou a videolaparoscopia te dá 100% de certeza se existe a presença de endometriose ou não. Na ressonância, dá para ter essa detecção 100%? Ela te dá, por isso o exame ouro, ela te dá aproximadamente quase certeza absoluta que você tem ou não endometriose. Tem ou não é difícil. A presença da endometriose, ela te diz sim. Uma coisa que eu esqueci, hoje, alguns ultrassonografistas, em Santos já se faz isso, a gente faz uma ultrassonografia mais acurada para pesquisa de dor pélvica e de endometriose, para procurar endometriose no intestino, a chamada endometriose profunda. Então já existem ultrassonografistas especializados com um cuidado e um diagnóstico bastante preciso em ver endometriose pelo ultrassom. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre endometriose e também sobre cólica menstrual. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é endometriose. Eu converso com o especialista em reprodução humana, Dr. Condesmar Marcondes. Doutor, a gente estava falando sobre cólica. Cólica menstrual é uma coisa comum, mas não é uma coisa normal, né? Quer dizer, tecnicamente a mulher não precisaria ter cólica menstrual. Roberta, a gente não tem que ter todo dia cólica de intestino. Eventualmente, uma vez na vida, no verão, que você pega uma infecção, você vai ter cólica de intestino. Cólica para fazer xixi, isso não existe. Eu posso ter segurado demais e sentir uma dor. Então, eventualmente, eu ter uma dor de barriga ou uma cólica menstrual, isto é normal. Agora, eu ter cólicas todos os meses, eventualmente essas cólicas vão se tornando mais fortes, eu tenho que pensar que pode ser que seja tudo normal, mas eu tenho que necessariamente pensar que existe alguma coisa que está me provocando essas cólicas. Agora, a gente pode dizer que toda cólica forte, ela é um indício de endometriose? Pode ser um indício, não quer dizer que é endometriose. Assim como, Roberta, a mulher que não tem nenhum tipo de dor, eu tenho o exemplo de uma paciente que, se ela estiver me vendo, ela vai lembrar, ela tem gêmeos hoje em dia, ela tinha recém-casado, ela é advogada, o marido dela é dentista, ela tinha recém-casado e ela queria engravidar. E eu falei para ela, pô, mas você tem menos de 6 meses de casado? O diagnóstico foi ela quem fez. Não, mas eu quero. Eu dei uma medicação com 6 meses de casado e ela muito nova. E ela não engravidava, várias vezes. E eu fui fazer uma investigação, uma videolaparoscopia, e ela tinha uma endometriose grau 4 gravíssima. Sem ter um pingo de dor, ela nunca teve nenhum sinal de absolutamente nada. Nós fomos obrigados a desviar para fertilização in vitro, hoje ela tem gêmeos. Mas o que fez ela desconfiar isso? Não, ela não desconfiou de endometriose, ela só queria um nenê e não engravidava. Era eu que não queria que ela engravidasse tão cedo. Ela estava em lua de mel ainda. Agora, quem tem endometriose só vai ter dor na hora do sangramento, na hora da menstruação, ou pode ter dor em outro momento do ciclo? De modo geral, a dor principal é no momento do ciclo, no ciclo menstrual, primeiro e segundo dia, de modo geral. Agora, se essa moça ou essa mulher formou cisto no ovário, formou aderências,
formou o que a gente chama de adenomiose. O sangramento é dentro do músculo do útero. O intestino está grudado. Se isto está acontecendo, essas aderências provocarem dor fora do ciclo menstrual, porque tá com cisto, tá grudado lá dentro. Vou te dar um exemplo de uma paciente atleta e que chamava a atenção da gente. Eu, inclusive, cheguei a brigar várias vezes com ela porque ela tinha infecção urinária de repetição e mais nada. Então, a gente colocava isso, você acabou de correr 10 quilômetros ou fazer um triatlon e não ingeriu a quantidade de líquido necessária. Você está formando problemas na bexiga por não injeção de líquido. Então, todo mês ela tinha infecção urinária de repetição. Era endometriose na bexiga, causando nada a ver com a quantidade de água. Nenhum diagnóstico. Só na laparoscopia que nós diagnosticamos que ela tinha endometriose seríssima e o diagnóstico, infecção urinária de repetição. Agora, a dor provocada pela endometriose, ela pode, em algum momento, ser confundida com hérnia de disco? Ela pode confundir com tudo, desde uma hérnia de disco, porque a dor está pélvica. Eu vou sentar, me dói. Será que é a coluna que está deslocada e está me comprimindo o ramo nervoso? Ou é a endometriose que pode estar fazendo isso? Então, é necessário, para uma hérnia de disco, o ortopedista vai ver e vai dizer, escuta, não tem nada aqui, tem que ter alguma coisa. O próprio ortopedista pode pensar em endometriose. Agora, como a gente está falando de um diagnóstico um pouco complicado, porque não é preto no branco, né, doutor? Existe uma série de fatores. Do início dos sintomas até o diagnóstico real, quanto tempo se leva? Olha, as estatísticas da Sociedade Brasileira de Endometriose dizem que pode levar até 10 a 12 anos. Então, é uma paciente que já passou por vários ginecologistas, e eu vou te dizer o seguinte, vamos para o século XX, os caras diziam, eu vi vários médicos falarem isso, isso é frescura. Frescura, essa cólica aí é frescura. Quando casar, passa. A avó da gente falava muito isso. Que raiva, né? Frescura quando passar casa. Quando casar, passa. Não é verdade, não acredite nisso, não existe frescura. Então, com esse tipo de preconceito, pode-se levar até 10 anos para o diagnóstico. E hoje, principalmente para quem está na cidade grande, a ressonância, ou ultrassom especializado, ou a videolaparoscopia, conseguem praticamente 100% do diagnóstico. Agora, um diagnóstico tardio pode causar que tipo de consequências no corpo da mulher? Tudo o que nós conversamos. Esse sangramento vai aumentando, ele começou em alguns pontos dentro do ovário ou dentro do intestino, as aderências aumentam. Agora, imagine o seguinte, o ovário é uma bola fechada. Se tem um sangramento dentro do ovário, ele fica retido. No mês seguinte, sangra mais. E ele vai formando um cisto cheio de sangue. Tem um nome isso, para o ginecologista, nós aprendemos isso na residência, no 5º, no 6º ano. Chama-se cisto chocolate. Então, é um sangue pisado, cor de chocolate. Este cisto vai aumentando e vai destruindo os folículos ovarianos. Ele destrói os óvulos. Então, é como, para que vocês tenham uma ideia, o óvulo da mulher, quando eu venho para o laboratório, é como, ele é um ovo. Ele é um ovo. Um ovo, na verdade, é um óvulo. O ovo não galado é um óvulo. Então, o ovo, você tem condições de pegá-lo e olhar para ele. Mas se você tirar a casca e colocar na pia, por exemplo, um ovo cru, você tenta pegar, esse ovo você destrói na mão. O óvulo que a gente vê no laboratório, atacado pela endometriose, você pega ele para tentar fazer uma fertilização, ele destrói como se fosse um ovo cru. A endometriose atacou ele. Existe algum tipo de exame que encontre essa doença antes dos sintomas? A gente falou dessa moça que não tinha nenhum tipo de dor, né? Mas não conseguia engravidar, se descobriu que ela tinha endometriose. Agora, dá para fazer um diagnóstico tão precoce que a pessoa nem sonhava em ter a endometriose? Para te falar a verdade, ainda não. Existe uma dosagem hormonal que a gente chama de CA-125. O CA-125 pode aumentar em algumas pacientes com endometriose, mas em outras que têm endometriose ou essa sem sintomas, pode não acontecer nada, ele está baixinho e ter endometriose. Então, para te falar a verdade, é a história familiar. Se eu tenho uma prima de primeiro grau, se eu tenho uma irmã com isso, a minha mãe teve endometriose. Se a minha mãe teve endometriose, é importante que ela pense que a filha
pode vir a ter endometriose também, e ela sentar com o seu ginecologista e discutir: doutor, o senhor me diagnosticou endometriose há 20 anos atrás. Será que a minha filha de 15 não pode ter isso? Então, essa é a pergunta. Uma adolescente pode ter endometriose? Pode ou ela ter. precisa A partir do momento que ela menstrua, ela já pode ter da primeira endometriose. menstruação? Sim, senhora. Ah, ok, então. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre endometriose. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é endometriose. Eu converso com o especialista em reprodução humana, Dr. Condesmar Marcondes. Doutor, a gente está falando sobre os dados da endometriose e as possibilidades de cura ou não. A endometriose, ela pode virar câncer? Roberta, eu trabalho há mais de 40 anos com endometriose. Eu nunca ouvi falar de endometriose virar câncer, tá? Então, se tem uma coisa que ela tranquiliza a gente, endometriose não é uma doença maligna, tá? Talvez por isso que, às vezes, os médicos não dão a importância devida a ela. Mas a gente tem que saber que ela te leva à esterilidade, leva, sim, essas aderências, levam à esterilidade, levam a esse tipo de dor e pioram muito a qualidade de vida. Veja, quem é que vai ter relação sexual se eu tenho essas dores terríveis? E elas pioram na relação. Eu tenho aderência, está tudo grudado. Cada vez que eu tenho relação, dói e as pessoas dizem que isso é normal. Então, esta coisa, a endometriose não é maligna, mas ela age para malignizar a tua vida. Agora, a gente estava falando de endometriose em alguns outros órgãos. Quando ela acomete o intestino, por exemplo, o que pode acontecer? Ela passa a ser séria, ela é a chamada endometriose profunda. A superficial, ela pega a superfície do útero, ela pega uma trompa, ela pega um ovário. Quando ela penetra no intestino, por exemplo, esse é um dos sintomas que toca a campainha para qualquer ginecologista. Doutor, na minha época de menstruação, quando eu evacuo, sai sangue nas fezes. Se sai sangue nas fezes, é sinal que o intestino se comunicou com o endométrio, tem endometriose aí e está provocando sangramento na evacuação. Essa é um sinal de endometriose seríssima. Fala um pouquinho agora sobre a questão da gravidez, que a gente começou o programa falando, né, que a endometriose ela é um dos fatores da infertilidade. De que forma que ela impede a gravidez? A principal forma, o que a gente conversou, este sangramento pequeno ou grande provoca aderências. Ao organismo não interessa que tenha esse sangramento lá dentro. Então ele vai usar os métodos disponíveis para parar de sangrar. Ele empurra a trompa e a trompa gruda onde está sangrando para tentar parar. No momento que a trompa se gruda ali, formou uma aderência. A trompa não tem mais mobilidade para captar o óvulo. Se ela tiver um sangramento dentro do ovário e ela destrói o próprio óvulo, não tem o óvulo para engravidar. Ainda mais para frente, e isso é uma coisa bastante atual, a endometriose ataca essa mulher. O organismo dela não gosta desse tipo de coisa, de ser atacado todo mês. Ele forma anticorpos para atacar esse endométrio. Esse endométrio que está ali no ovário, no intestino, não é uma boa coisa. Então, eu vou atacar esse endométrio. Só que ele não consegue ser seletivo e atacar só esse endométrio. Ele vai lá e ataca o endométrio normal, onde o nenê vai se implantar. Então, formam-se anticorpos. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que têm alergia de penicilina. Depois de um tempo, ela começa a desenvolver alergia de novalgina, alergia de outro tipo de antibiótico, ela vira metralhadora para tudo quanto é lado. Seus anticorpos começam a atirar para tudo quanto é lado. Os da endometriose começam a atirar no bebê, no espermatozoide e aí começam a te prejudicar. Ou abortos de repetição ou não permitir que a mulher engravide. Então, uma mulher, por exemplo, que tenha sido diagnosticada com endometriose e queira engravidar, qual é o primeiro tratamento a ser feito indicado para ela? Vai depender da urgência dela. Eu posso, a videolaparoscopia, cauterizar esses pontos de endometriose. Se ela, por exemplo, não quer filhos, eu estou casada, mas ou não estou solteira, diagnostiquei, tenho endometriose, vai tratar. O que a gente tem dito, essa mulher pode, claro, depende da faixa etária dela, mas ela em torno de até 35 anos, ela pode guardar os óvulos dela e faz um tratamento suspendendo a menstruação. Então ela não vai engravidar, mas os óvulos dela estão guardados a partir de 35 anos. Digamos que eu a salvo da endometriose. Se não, ela pretende ter uma gravidez o mais cedo possível.
e ela tem aderências neste nível que podem comprometê-la, ao invés de uma cirurgia, a gente tem partido para a fertilização in vitro. Então, eu tiro o óvulo dela, trago para o meu laboratório e fujo dessa influência da endometriose e desse ataque dos anticorpos. Fabrico o embrião aqui dentro e transfiro para o útero dela. Esta gravidez que fugiu da endometriose, e eu falei que um dos tratamentos é suspender a menstruação, eu estou juntando duas coisas. Com uma gravidez, eu suspendi a menstruação dessa mulher por 9 meses. E, ao mesmo tempo, eu dei para ela uma gravidez. Então, o bebê de proveta me providencia uma gravidez e, ao mesmo tempo, um tratamento de endometriose. Falar um pouquinho agora sobre a Endomarcha. Vai acontecer um evento grande aqui em Santos, é isso? A gente do Núcleo Santista, junto com todo o pessoal organizador, é uma jornalista, a Flávia, que a gente vai dar como se comunicar com eles no blog, para que você tenha uma ideia, Roberta, da seriedade da endometriose. 70 países no mundo, no dia 30, vão fazer a Marcha da Endometriose. E nós, na Baixada Santista, estamos fazendo isso, falando de endometriose e ajudando de toda forma que as pessoas façam e participem da Endomarcha. O pessoal vai de camiseta amarela e nós vamos, em Santos, sair do Boqueirão, da fonte luminosa do Boqueirão, na Conselheiro Nébias com a praia, no dia 30 de março agora. Então, o pessoal vai andar para chamar a atenção das pessoas para a endometriose, da Conselheiro Nébias até o Canal 3. Vai existir lá como fazer as inscrições e as pessoas é gratuito. O que a gente pretende com isso? No mundo inteiro e no Brasil, para essas 6 milhões de mulheres, tem mais de 20 cidades no Brasil que vão participar, Santos é uma delas, tá? Nós queremos que com isso a gente melhore a conscientização para a endometriose. Só lembrando então que o site, para quem quiser fazer a inscrição, está na tela, você pode conferir, fazer a sua inscrição, é gratuito, né, doutor? É gratuito e vocês, é um prazer, eu pretendo estar lá, e é um prazer que todo mundo, ou quem já se tratou de endometriose, e até quem tem um nenê ou gêmeos de endometriose, você está convidada para estar lá com a gente, para convencer as outras pessoas que não é gravíssimo, mas vale a pena tratar. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí na luta contra a endometriose, que não é só no mês de março, né? Ela acontece durante o ano inteiro. É isso aí, pessoal. Então, estamos à disposição e eu agradeço a vocês. Eu vou dar uma boa noite, um abraço apertado a todos e até o dia 30 conto com vocês na Marcha da Endometriose. Isso aí, muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.